Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui mais essa semana para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando os problemas do dia a dia para trás, sentindo a presença do Mestre querido e vamos agradecer pela oportunidade de aprendermos as suas lições e que possamos evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia essas lições maravilhosas. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Continuamos ainda com o Divaldo, com o livro dessa vez, Vida, Desafios e Soluções. Hoje vamos falar sobre a deslealdade e seus riscos. O indivíduo imaturo sempre adia soluções, na ilusão de que amanhã as possibilidades serão melhores do que as de hoje, fugindo ao enfrentamento com a consciência e o dever. Suas vitórias são conseguidas através do mecanismo da deslealdade, da conduta incorreta que lhes permite sorrir da forma como ludibriam os demais. Em verdade, porém, enganam-se a si mesmos, porque o compromisso retorna-lhes sempre para a necessária regularização. Na realidade, todos somos espíritos imaturos, porque estamos num planeta extremamente atrasado. Então, na grande maioria, somos espíritos imaturos. Alguns mais, outros menos. Mas o problema é a imaturidade acompanhada da falta de caráter. Sermos imaturos, termos dificuldades em cumprir com as responsabilidades que temos, com aquilo até que nos comprometemos antes de encarnar, é comum. Muitos espíritos desencarnam, muitas pessoas, né? Quando estão encarnadas, vivendo aqui na Terra, não cumprem o que se comprometeram antes de encarnar e ao desencarnar, quando o espírito está na outra dimensão, se deparam com a lista de coisas, com os compromissos que havia realizado e havia se comprometido, chega aqui na Terra, devido à matéria pesada, não cumpre o que se comprometeu. Então, nós mais erramos, infelizmente, do que acertamos. Agora, deslealdade já é um vício de comportamento que trazemos de vidas passadas, em que em algum momento todos nós achávamos que a esperteza era uma qualidade, que ludibriar o nosso semelhante, enganar, passar a perna, como nós falamos aqui no Brasil, passar a perna, ser esperto em algumas situações, isso era tido como, talvez, né, para uma pessoa que não tenha valores, ética, isso poderia ser tido como o mundo é dos espertos. E aí tudo bem, vamos fazer uma vista grossa em relação a esse tipo de vício de comportamento, de falta de caráter na realidade. Então, não adianta a gente fugir às nossas responsabilidades, a nossa consciência irá nos cobrar, em algum momento nós sentiremos que estamos caminhando de forma errônea. E tudo volta, tudo que nós fazemos de bom volta, e tudo que fazemos de ruim também volta. Como o Divaldo mencionou aqui, as vitórias conseguidas através do mecanismo da deslealdade, da conduta incorreta, que lhes permite sorrir da forma como ludibriam os demais, em verdade, enganam-se a si mesmos, porque o compromisso retorna-lhes sempre para a necessária regularização. Então, não adianta querer enganar a Deus. Aliás,
não adianta a gente querer enganar a nós mesmos. Quando estamos sendo desleais com o nosso semelhante, em primeiro lugar, nós estamos sendo desleais com nós mesmos. A nossa consciência vai pesar, a gente vai dormir, o sono já não é um sono tão gostoso, a gente sente uma perturbação. Por quê? Porque tudo no universo, gente, ele se move no caminho da harmonia. Tudo gira em torno da harmonia, né? O planeta, ele todo está numa harmonia divina. Então os mares, eu já falei isso aqui em outras vibrações, as ondas no mar, os seres vivos como um todo, as plantas, os animais, nós humanos, todos temos um funcionamento extremamente harmônico. Só que nós começamos a entrar em desarmonia quando nós vamos na contramão. Então, Jesus trouxe a bússola, amar ao próximo como a si mesmo, não fazer ao outro que não gostaríamos que nos fizesse. Então, quando nós somos desleais com o nosso semelhante, nós já estamos indo na contramão do que Jesus nos deixou. Nós estamos fazendo ao outro o que nós não gostaríamos que nos fizessem. Então, eu já estou na contramão. Quando eu estou na contramão das leis divinas, eu posso até ter a impressão que eu estou levando vantagem aqui. Eu dei um chapéu ali no colega de trabalho, eu dei um chapéu aqui no amigo, ou no familiar, ou em alguém, um conhecido, no trânsito. Eu dei um chapéu, eu fui mais esperto, eu dei uma volta na pessoa. Eu tenho a impressão que eu estou tirando vantagem disso. Só que em algum momento isso volta para mim. Tudo que eu faço volta. As leis da física estão aí para não nos deixar mentir ou nos enganar. Existe a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Nós temos o livre-arbítrio para fazer o que achamos que devemos. Então, se eu acho que eu tenho que usar de má fé com meu irmão, com meu semelhante, eu posso. Eu tenho essa liberdade, eu tenho esse livre-arbítrio, não tem ninguém me amarrando para não fazer isso. Só que eu também vou ter que sofrer as consequências do meu ato. Então, a deslealdade é uma violação das leis divinas, é uma violação do que Jesus nos deixou. Por que que ele disse? Não fazer ao outro o que nós não gostaríamos que nos fizesse. Ele deu a dica. Para uma sociedade ser harmônica, para as pessoas viverem bem, elas precisam, quando estão dentro de uma coletividade, agir em harmonia com as leis terrenas, com as leis divinas. Então nós temos regras, nós temos normas de conduta que nós precisamos seguir. Então se você está numa fila, existe uma fila com uma determinada função e você corta a fila, parece algo banal que você está fazendo, mas ali você já está exercitando uma falta de caráter, porque você está passando na frente de outras pessoas que já estavam ali. Então você tem a impressão de que, poxa, cortei caminho, mas você está exercitando uma conduta errada, e se você tem filho, você está dando um exemplo. Você já está numa energia que não é bacana, porque é uma energia de má conduta. Então, a lealdade, ela nos ajuda a viver em harmonia com o nosso semelhante, viver em harmonia com os nossos próprios valores. Como eu posso pedir a Deus proteção? Como eu posso pedir a Deus ajuda? Quando na realidade eu sou uma pessoa que eu estou sempre prejudicando os filhos de Deus, os meus irmãos, em Deus, em Cristo. Como eu posso querer ajuda do alto se eu estou indo na contramão do que Jesus deixou aqui na Terra, como ensinamento? Ele não deixou por capricho, ele não deixou porque ele deu ordem. Façam isso porque eu estou falando para fazer. Ele simplesmente mostrou que essa é a única... Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Só através dele que chegaríamos ao Pai. O que ele quis dizer? Ele foi soberbo? Ele estava se engrandecendo, dizendo, olha, eu sou o bambambam, me sigam porque eu sou o máximo? Não, é porque ele trouxe um ensinamento que não havia naquela época. Não havia a conotação, a ideia de amor, de harmonia, de lealdade, de respeito, de solidariedade. Não haviam esses tipos de valores. As pessoas não cultuavam isso. As pessoas puniam quem prejudicava a sociedade, apedrejavam, se achavam no direito, né, de matar quem fizesse algo errado. Temos aí o exemplo de Maria Madalena. Então as regras elas eram severas no sentido mais agressivo, mais ditatorial, mais olho por olho, dente por dente. Então Jesus veio para reconfigurar a forma em que a sociedade vivia, para mostrar que através do caminho do amor nós iríamos chegar ao Pai, nós iríamos nos conectar. Então, se eu não amar, eu não me conecto com Deus. Se eu não tiver amor e lealdade ao meu próximo, a minha oração é vazia. Não que Deus não vai ouvir minha oração, mas eu estarei em desarmonia com as leis divinas. Então, por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só através dele que chegaríamos ao Pai. Só chegamos ao Pai quando nós aprendemos que através do amor, da lealdade, de uma consciência tranquila, nós iremos elevar a nossa vibração e nos conectar com energias mais positivas e viver numa sociedade mais respeitosa. Você veja que você falou, né? Jesus ensinou o seu caminho, a verdade e a vida. Isso há 2025 anos atrás. A verdade, ela é leve. Uma pessoa verdadeira, ela é uma pessoa que ela segue adiante sem medo. A pessoa verdadeira, ela não congela. Ela não tem com que se preocupar. Ela segue adiante, ela passa pelas suas dificuldades de forma honrosa, de cabeça erguida, porque ela é verdadeira. A mentira, ela é pesada, né? Até na pronúncia, vocês vejam que é pesado falar mentira. Mentira nos traz medo, nos congela. A verdade é libertadora. Quando eu sou verdadeiro, eu não tenho com o que me preocupar. Então, Jesus, há 2025 anos atrás, trouxe o ensinamento e a gente ainda, nos dias de hoje, comete o erro de mentir, de querer achar que é mais esperto, que é mais inteligente que o outro e querer criar mecanismos para enganar. Ao passo de quando eu sou verdadeiro, eu não preciso de nada disso. Uma pessoa verdadeira independe de classe social, de condição financeira. Ela é verdadeira. Ela é leve por natureza. Então eu acho que esse é o caminho que nós temos que seguir, o caminho da verdade. Jesus é o nosso guia, é o nosso exemplo. E Jesus foi verdadeiro, Jesus não tinha medo de nada. Jesus não fugia do combate, porque ele era verdadeiro. Então a gente tem que seguir, eu acho que esse exemplo, né? Exemplo da verdade, né? Lembrando que o que o Sérgio quis dizer com combate é o combate à violência, o combate ao desrespeito, que era muito comum na época em que ele esteve aqui na Terra. Ele veio justamente porque o planeta estava passando do primitivismo para um planeta de provas e expiações. Então, o combate de Jesus era um combate de amor, né? Era combater ideias ultrapassadas, combater valores que só tornavam a humanidade bélica, a sociedade que guerreava, como ainda é hoje, infelizmente. Por quê? Porque nós vamos nas igrejas, nos templos,
mesmo quem não é cristão, é budista, segue algum, é hinduísta, não importa, as pessoas, elas vão nos seus templos religiosos, mas ali elas estão numa harmonia, elas estão ali seguindo os seus preceitos, mas quando elas vão para a vida, quando elas saem desse ambiente, que elas ficam ali algumas horas, alguns minutos, elas saem dali e elas esquecem o que elas estavam fazendo ali dentro, o que elas estavam aprendendo ali dentro. Se nós continuássemos agindo fora dos templos, como a gente busca pensar e agir dentro dos templos, nós teríamos uma sociedade bem mais harmoniosa. Então, o combate será sempre contra o desrespeito, contra a desigualdade, contra a imprudência. Quando eu sou imprudente e prejudico o meu semelhante, imprudente até com a forma como eu dirijo. Passo no farol vermelho, posso atropelar uma pessoa. Então, eu tenho que combater todo o lado tóxico da minha personalidade, meu lado sombra, e buscar me auto-iluminar para me tornar uma pessoa que tenta seguir os preceitos de Jesus. Tenta, porque em vários momentos do dia nós mais caímos, estamos mais caindo do que levantando, mas nós continuamos. Caiu, levanta. Errou, reconhece teu erro, não se acomoda e segue em frente no caminho do que Jesus nos ensinou. Não fazer ao outro aquilo, fazer ao outro aquilo que você gostaria que te fizesse. E jamais fazer ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Se você seguir essa máxima, perdoar se queres perdão, você já vai viver uma vida bem mais leve em todos os sentidos. Vai passar pelas provas, pelas dificuldades, de uma forma bem mais suave. Isso aí. Achou aquele momento onde nós vamos unir nossos corações e doar nossas melhores energias aos mais necessitados. Novamente vamos fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, banhando nossas cabeças com pétalas brancas, recheadas de amor e luz. E nesta comunhão, nesta união com Jesus, vamos doar nossas melhores energias ao nosso planeta. Vibremos pelos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra, pelos irmãos que partiram desta vida, em meio às guerras, em meio aos acidentes de trânsito, em meio a tantas doenças, que eles possam ser acolhidos, encaminhados aos educandários, aos hospitais do astral, que sintam-se envolvidos em muito amor e muita luz. Vibremos pelas famílias que choram a perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares. Vibremos pelos doentes nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, por aqueles que estão nos corredores à espera de um leito, pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com tantas enfermidades, com síndrome do pânico, com pensamento suicida, com depressão, se recuperando de cirurgias. Mentalize esse seu irmão, esse seu amigo, esse seu parente. Envolva ele em energias de amor, de saúde, de fé, de perseverança. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas, pelos velhinhos dos asilos. Te pedimos, Jesus, pela proteção de nossos lares, pela proteção de nossos cônjuges, de nossos filhos, de nossos parentes e amigos, essa energia de amor, essa energia de luz possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, de nosso país, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais.
Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, para que cure nossas enfermidades, para que nos dê força para continuar a nossa jornada, para que nos transforme em pessoas verdadeiras. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece final. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão por todos que nos acompanham na nossa página Aura Vibração Espiritual no Facebook, nosso canal no YouTube. Curtam, compartilhem, divulguem e também no WhatsApp. No YouTube está meio devagar, poucas pessoas estão acessando. Então, por favor, privilegiem a nossa página, o nosso conteúdo, porque a nossa única intenção é falar do amor e do que Jesus nos ensinou. Uma grande verdade é que nós amamos vocês. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.